Olá, gente, muito bom dia. Hoje a gente está fazendo uma live aqui, hoje sábado, são 10h22, né, dia 24 aí de fevereiro. A gente está fazendo, normalmente a gente faz as nossas lives todas as quintas às 19 horas, mas hoje, por caráter de urgência, da importância do tema, a gente trouxe o Manu para conversar aqui com a gente, para fazer uma live aqui extraordinária, né, dada a gravidade e importância do assunto, tá joia? Me apresentando mais uma vez, eu sou Felipe Paganelli, estou aqui com o Leonardo Dentista, o Manuel já vai se apresentar aqui. Esse vídeo aqui a gente está gravando aqui hoje, sábado, mas você pode deixar os seus comentários aqui, a sua interação aqui no vídeo, na parte de comentários, e depois, na próxima quinta-feira, a gente responde, tá? Tudo que vocês mandam aqui para a gente fica ciente aqui, busca saber todas as perguntas, nada é ignorado, tá joia? Léo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos, seja muito bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado. Como a gente comentou na live passada, a gente ia fazer essa live com o Emanuel e a gente preferiu já fazer isso no sábado, de manhã, no horário que ele não esteja trabalhando, porque pela responsabilidade dele profissional, ele não poderia vir aqui à noite nos horários da nossa live. E a gente até queria estar aqui, como eu falei também, falando sobre a beleza do trabalho feito, sobre o jiu-jitsu, que é um esporte que está aí crescendo enormemente no Brasil e no mundo todo, e a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma outra live, mas a importância da live é hoje a gente estar aqui mostrando todos os acontecimentos, e o Emanuel vai estar aqui para esclarecer para vocês todas as dúvidas e tudo que está acontecendo. Então, você seja muito bem-vindo, Emanuel. Eu queria que você se apresentasse aí para os nossos amigos. Bom dia, telespectadores, amigos são-lourencianos, atletas de São Lourenço. Bom dia, Léo, bom dia, Felipe. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse canal, nesse veículo de comunicação muito legal, muito bacana, tá? E parabenizar vocês pelo trabalho feito aqui, porque é muito importante isso, né? O diálogo sempre é importante, são vários pontos de vista, né? E todo mundo tem que trabalhar em prol de uma São Lourenço melhor. Então, agradeço muito aqui ao nosso canal aqui, ao canal de vocês de estar me chamando. Eu sou o professor Emanuel, né? Professor Emanuel, sou professor de jiu-jitsu, formado em educação física e treino jiu-jitsu em São Lourenço desde 1994. Fui competidor, atleta, né? Competidor, me formei faixa preta em São Paulo, percorri vários clubes, né? Dando aula em São Paulo, fui pioneiro em São Paulo, né, fui o primeiro professor do Clube Juventus da Moca, em 1999, né, abrindo o jiu-jitsu no Clube Juventus na Moca. Fui o primeiro professor do Clube Paineiras do Morumbi, né, em São Paulo também, logo nessa época, em 2000, também pioneiro no Clube, né, no Clube Paineiras. Dei aula em Campinas, dei aula em Varginha, em Itajubá, Pouso Alegre. E hoje eu estou como professor aqui em São Lourenço da Secretaria de Esporte, fazendo o meu trabalho. Desde 2008, né, eu sou professor da Secretaria de Esportes, entrei pela fila do concurso público, mas não fui efetivado, infelizmente, né, porque participo, né, do processo seletivo desde essa época, mas na realidade eu entrei pela fila do concurso público, né, não fui efetivado, né, fiquei atrás do André Nicolau, nosso grande amigo André Nicolau, um abraço ao André Nicolau, né, e estou aí desde então, realizando meu trabalho, Léo. Ô, Manuel, eu queria, assim, iniciar com uma pergunta. A gente vê que o jiu-jitsu hoje ocupa um espaço de destaque na formação de atletas, de campeões. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como que é essa estrutura, que apoio que vocês têm, como é que funciona, Sim. Porque eu acho que a partir do momento que você recebe a notícia que em São Lourenço a gente tem campeão mundial, isso é um motivo de muito orgulho para a nossa cidade. Sim. E como a gente sabe que o esporte é o principal formador do caráter de uma criança, de um adolescente, ajuda na sua formação como pessoa. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Sim, Léo, sim. Até antes de chegar onde você está pedindo, Léo, né, da nossa estrutura, a gente tem que, eu preciso começar pelo número de atletas, né, uma descrição do trabalho, tá? Então, Léo, nós hoje somos mais ou menos 70 atletas
tá? No meu grupo de aulas, né? Eu sou o único professor de jiu-jitsu do município, da Secretaria de Esportes. Já fomos 3, né? As gestões até 2015, nós éramos 3 professores para atender toda a demanda. Acabou sobrando só eu, né? E não houve nunca mais nenhuma contratação. Então, são 70 atletas, Léo. Um trabalho árduo, um trabalho duro, Felipe. Não é fácil, sou o único professor, né? E dentro desses 70 atletas é muito diversificado. Nosso trabalho é muito bacana, não é porque, né? Sou eu, talvez, sou eu o professor, mas eu gosto do que eu faço e eu gosto muito do nosso trabalho. Dentro desses 70 atletas, Felipe, a gente tem mais ou menos, são 15 competidores, né? Porque você falou dos campeões mundiais, né? Que a gente conseguiu fazer em 2022, porque agora em dezembro, infelizmente, a gente não pôde lutar o Mundial, tá? Por falta de apoio, de transporte, tá? Por falta de transporte e apoio também, Léo, não posso negar, né? Então, são 70 atletas, né? Então, dos competidores, a gente tem uma média aí de um quarto, né? Uns 20 competidores, mais ou menos, né? Lógico, tem época que tem alguns que estão competindo mais, às vezes eles estão um pouquinho ruim na escola, eu como professor vou lá, né? Eu, a própria família, aquele trabalho, né? Como você disse, a formação de caráter, né, Léo? O trabalho é muito, muito bem feito junto com as famílias, né? Porque o jiu-jitsu é um esporte individual. E as famílias têm uma participação muito grande. Então, eu tenho diretora de escola que me liga, pô, Manu, ele tá matando aula, ele não quer ficar dentro de sala de aula, e X e Y. Então, né, Léo, voltando na descrição, né, o trabalho é muito integrado com as famílias, e esse trabalho é feito com 70, mais ou menos, 70 atletas. Desses 70, Léo, 80% é de 17 anos para baixo. Tá? Que é a característica do meu trabalho, né, do nosso trabalho lá. Então, na turma infantil, que são 2 turmas infantis, né, a faixa etária começa dos 4 anos e vai até os 12 anos, eu tenho mais ou menos 40 crianças, só nessas 2 turmas infantis, né. Aí no juvenil que já entra esse trabalho de competição dos campeões mundiais. No juvenil a gente já tem aí esses campeões. Tem os Masters, né, que também tem, né, que a gente treina também, e também temos lá, pessoal, não é uma aula específica, até porque não tem suporte para isso, né, uma aula que é só para autismo, né, só para autistas. Eles estão, até eu prefiro que não seja, porque eles estão inseridos e inclusos, como todo atleta, nas aulas principais. Então, em todas essas turmas... Tem algum deficiente também, assim? Tem. Temos deficiente físico, temos 2 deficientes físicos, 6 autistas, Léo. Então, estão distribuídos por todas as turmas e são muito bem atendidos, são inclusos, né? Eu, como educador físico, eu trabalho também. O trabalho do educador físico é de inclusão, né? Não existe isso, né? Então, assim, não existe nenhum treino nosso que é específico só para atleta, só para deficiente físico, né? Estão todos trabalhando em sinergia, todos estão em conjunto e todos muito alegres. A única coisa que não estamos conseguindo é um suporte ideal que seria necessário para que a gente pudesse realizar o trabalho que já está. Quem dirá o que o jiu-jitsu de São Lourenço pode alcançar? Que, conforme eu disse, já fomos em 3, né? Então, assim, para mim hoje é mais difícil, né? Por exemplo, eu não tenho apoio, né? Eu fiquei sabendo agora que o autismo necessita de apoio, né? Nas salas de aulas. Eu vou lá na cara e coragem, e graças a Deus está dando super certo, né? Mas, assim, é uma participação de pais e professor, e os garotos competidores me ajudando, porque sou eu sozinho, Léo. Então, assim, eu já não tenho um secretário, não tenho nada, porque eu abro o espaço. Você falou da estrutura, eu abro. Então, sou eu que tenho que abrir, fechar, você entendeu? Eu tenho limpeza, mas sou eu que tenho que abrir, fechar, receber. Se alguém machuca, por exemplo, eu não tenho ninguém para socorrer, então eu tenho que encerrar a aula simplesmente, né, socorrer, como já aconteceu, de ter que levar um atleta para o hospital por uma lesão, e aí eu tenho que simplesmente fechar a aula, porque sou eu sozinho. Então isso dificulta muito, sabe, Léo? Já pedi, né, apoio, pedi um pouco de atenção nisso, mas assim, conforme muitas demandas, assim, não tem uma comunicação boa, sabe? Então, assim, falta comunicação, falta estrutura. Estamos há 4 anos, essa gestão, não sei porquê, tiraram o bebedouro de lá, foi retirado o bebedouro. No ano de 2021, que foi o primeiro ano, foi retirado o bebedouro. Durante um ano, eu e o professor de judô, Felipe Augusto, um grande abraço para o Felipe Augusto, Guto, nós compramos água durante um ano para os atletas. E os atletas também compraram água com a gente. Então, a gente chegava para dar aula, a gente fazia a vaquinha do dia,
para comprar água, porque retiraram um bebedouro, que inclusive um bebedouro que estava há meses lá, que saiu da caixa, que veio, né, que a gente recebeu na gestão anterior, meses antes da pandemia, e a gente está lá, 4 anos sem bebedouro, né? Eu comprei um filtro, de filtro de água, coloquei no tanque, mas é água quente, né? Os atletas chegam lá, não tem uma água gelada, isso incomoda, tudo, mas é o que eu posso fazer, eu não tenho condições de comprar um bebedouro, né? Mas, Manu, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo menos a estrutura, assim, de tatame, da sua condição de trabalho, isso você tem isso de uma maneira favorável? Não tenho não, Léo. A gente conquistou o Jiu-Jitsu de São Lourenço, né? Acredito que todos acompanham. Esse ano de 2024, nós fazemos 3 décadas que o mestre Jorge iniciou o Jiu-Jitsu em São Lourenço. E a gente conseguiu muitos avanços, né? Quando eu fui o pioneiro, né? O primeiro professor a fazer o Jiu-Jitsu social em São Lourenço, fui voluntário por 2 anos ainda na gestão do Brasolim, secretário, lá na Charolage, né? No alojamento, né? Isso de 2006 a 2008. Em 2008, quando entramos, o prefeito Zé Neto deu para a gente um grande suporte. Você entendeu? Para a gente, não posso negar, que foi a compra dos tatames que estão até hoje. Hoje os tatames estão em estado lastimável, né? 16 anos de uso, não tem mais, né? Se eu não me recordo, 16 anos. Não tem mais condição de uso, né? Os tatames, né? E várias outras coisas, né? Mas aí, um ponto crucial que aconteceu, Léo, é o seguinte: a gente tinha uma sala muito boa que o Zé Neto deu pra gente. Foi uma conquista pra gente, que foi uma sala enorme, que era ali na praça do supermercado Carrossel ali, e a gente ficou lá por mais ou menos uns 15 anos, nós ficamos lá, 12, né? Não me recordo o tempo. Mas a gente acabou perdendo essa sala na atual gestão, né? Em 2022, foi uma situação muito ruim, porque a gente acabou perdendo a sala por um dono de academia, e esse dono de academia acabou falando para a gente que isso estava sendo combinado, porque durante meses a gente ficou sabendo que a gente ia perder a sala, a gente relatava ao secretário, o secretário falava que não estava sabendo de nada, né? No grupo de WhatsApp, ele e o assessor falavam que a imobiliária tinha entrado em contato, mas não descreviam qual era o interesse, né, em relação a esse contato. E eu, como, né, não tenho autonomia, não tinha autonomia, não ficava sabendo se realmente seríamos despejados ou não. Mas aí, no dia do despejo, o dono da academia, com uma mão no coração, veio conversar comigo que ele estava combinando a saída da sala há 3 meses com o secretário, que o secretário ia nos remanejar para um ponto que ele tinha um ponto para nos levar, que ele era o secretário de esportes, né, e de que estava certo, um dono de academia particular. Os atletas chegavam para ele: Manu, estão falando que a gente vai perder a nossa sala, pô, a gente vai perder a nossa sala, para onde que a gente vai? E eu não sei, não sabia o que responder, Léo, porque não era me passado nada. O que aconteceu? Fomos para o alojamento de 20 metros quadrados da ilha. Ficamos lá mais de mês, porque não existia nenhum ponto para nós irmos. E aí ficou a palavra do secretário contra a palavra do dono da academia. Você entendeu? Né? Eu tenho até um áudio mesmo do dono da academia falando, né, confirmando que ele estava assim combinando há meses com o secretário de esporte, mas e a gente perdeu essa sala e foi uma perda muito grande, porque não só uma perda emocional, mas uma perda física, que fomos para um espaço que não comporta, não tem paredes, o atleta pode se machucar, né? Já tínhamos perdido o bebedouro. Esse primeiro ano foi um ano muito ruim, porque a gente teve que comprar água, a faxina estava muito ruim mesmo, né? Os atletas podem confirmar isso, comprovar, de que a gente estava com uma péssima faxina. Nós estávamos fazendo a faxina, eu, o professor de judô, o Felipe Augusto, e os atletas estavam fazendo uma faxina reforçada, né? Porque também não era esclarecido por que a faxina estava tão ruim. E a gente já começou a ter esses atritos já no começo dessa gestão, sabe? Os atritos técnicos que, né, poxa, a nossa sala é uma conquista, né? E no final das contas você vê, 16 anos de jiu-jitsu da Secretaria de Esporte, a prefeitura ainda paga aluguel até hoje, né? Antes de passar a palavra aqui para o Felipe deve ter alguma colocação, alguma pergunta para te fazer. Eu queria aqui deixar, como você falou, uma homenagem póstuma ao mestre Jorge, porque o legado que o mestre Jorge deixou nessa cidade não tem preço, né? Inclusive, muita gente fala assim, quando faz live, criticar é fácil fazer. Então, eu tenho uma sugestão aqui. Eu fiquei sabendo que recentemente em Dubai foi incluído no currículo escolar
o jiu-jitsu. Sim. Inclusive, tem Temos vários 6 faixas pretas de São Lourenço em Dubai. em Dubai. 6 colegas. Então, é que eu falei, teve assim, um avanço enorme na disciplina. Sim. Então, isso aí é uma ideia, eu acho que você deveria se prestar uma homenagem ao mestre Jorge. Põe lá, então, dá condições, Sim. põe o nome dele em homenagem à estrutura Sim. que está lá para a gente relembrar esse legado, deixar sempre na memória das pessoas, para outras pessoas como você, Humbertinho, Rogerinho, tem tantos outros nomes aqui, que vão deixar um legado. Eu sempre falo, Emanuel, é muito importante na vida você analisar que legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, para a nossa cidade. Tá? Então fica aí uma dica para essas pessoas que estão hoje com poder na mão, que pode investir nessa situação. Porque eu falo, o esporte ele está agregado junto com a saúde, ele está junto com a cultura. Então, assim, vamos ajudar a deixar esse legado. Sim, cada real investido em esporte é R$4, né, economizado em saúde. Né? Com certeza. Manu, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Eu gosto assim de reforçar o trabalho do Manu. Eu, quando eu fui muito pequeno, não sei se talvez você lembre, mas quando eu fui muito pequeno, fui aluno do Manu de Jiu-Jitsu. E depois fiquei um tempo sem praticar, mas depois voltei a praticar. Sim. Então, assim, devo muito a Manu, porque foi ele que despertou. Eu me procurava tanto, não encontrava e tal, me encontrei no Jiu-Jitsu. E eu posso falar, eu gosto muito de falar do esporte, não é porque eu estou na frente do Manu, que o esporte não é só para gastar energia, né? Dar uma ocupação. Não, é um construtor de cidadão. Né? Construtor de caráter, ali você aprende disciplina, ali, como muito bem o Manu mencionou, ele não é só... Não é só a rotina do esporte, né? A disciplina, que nem, né, você falou, né, Felipe? Tem muito mais intrínseco, né? Sim. Tem, né, uma filosofia de vida, né? Tem a higiene mental, que é muito importante, sim, né? A própria atividade física, né? Como higiene mental. Mas desculpa. Não, imagina que é isso. E, né, destacar esse papel que ele é de educador, né? Não só sobre o esporte, né? Ele se preocupa como um todo ali do aluno, sim, né? Todas as áreas do aluno. E aí, Manu, a gente reforçar aqui o trabalho que o Manu faz, e estava conversando aqui com o Léo também, na minha opinião, o descaso que o poder público de São Lourenço tem com a profissão do Manu enquanto professor e o trabalho que o Manu realiza. Então, assim, destacar, são 70 alunos, como o Manu estava falando aqui, para um professor. Para mim, só isso já é um grande absurdo, para mim isso já mostra um descaso. Desculpa, te interrompendo mais uma vez, Felipe, todas as modalidades da Secretaria de Esporte são 2 professores estagiários. Eu sou um único que regrediu, né? Que éramos 3, né? Uhum. Só para... Não, com certeza. E eu acho que até 2 ainda é muito pouco pela quantidade pelo potencial do jiu-jitsu que o mestre Jorge implantou. Sim. Porque justamente o meu trabalho, ele está embasado no que eu tive com o meu mestre. Desse reforço positivo de vida, que é muito importante. Com certeza. E assim, a gente nem precisa falar, a gente podia trazer aqui pais de alunos do Manu para dar o depoimento, entendeu? Não é a gente que tá tomando lado, falando aqui, não, a gente tem que defender quem constrói por São Lourenço, quem se dedica por São Lourenço, principalmente para os nossos jovens. Manu, você estava comentando então sobre essa questão, são 70 alunos, Manu sozinho, sem estrutura necessária. Até um caso, Manu, como que foi um dia que teve uma tempestade, caiu fogo, vocês tiveram que pintar, vocês reformar, como é que foi isso? Então, foi justamente no ano de 2021 que, né, na sala antiga aqui, né, a gente teve uma chuva forte, caiu fogo e ficou por uma semana sem aula, sem limpeza. E aí acabou que eu, professor de judô, o Felipe Augusto, né, depois de uma semana sem aula, fomos lá e fizemos a limpeza, porque os atletas não podem parar. Esse reforço positivo das aulas, esse preenchimento da rotina dos alunos é muito importante. Então, a gente não gosta de parar em férias, a gente não gosta de dar aula em feriado, não porque a gente quer direitos, não, nada disso não. É porque o atleta vive de treino, né? E o treino é o mais importante, né? O atleta é a coisa mais importante. Então, teve esse episódio, sim, Felipe, que caiu o fogo, tudo de lá, e acabou que não teve uma faxina, não, né? Foi um período longo que ficou lá forro para o chão, sujeira, tudo. E aí eu, professor de judô, Felipe Augusto, os atletas, como a gente já lavava os tatames mesmo, que somos nós que lavamos o tatame lá, né?
e pegamos, arregaçamos as mangas, entendeu? Tiramos novamente o tatame, estava encharcado, toda a sujeira do forro tinha caído, recolhemos o forro, deixamos de lado, lavamos lá, né? Passamos um dia lavando para que fosse possível o retorno das aulas, né? Então, assim, essas coisas que às vezes, né, atrapalham muito o trabalho, né? E chegou a informação, e eu queria que você falasse se procede ou não, que vocês chegaram a deixar de disputar um campeonato porque a condição do ônibus para poder levar era precária? Léo, isso daí foi um período foi um campeonato muito difícil para mim, Léo. Em 2022, justamente o campeonato mundial que nós voltamos com 7 campeões mundiais. Foi dezembro de 2022, né, o Mundial no final do ano, né, sempre antecipadamente a gente avisa, né, por comunicação que a gente precisa do transporte para a Secretaria de Esporte, né, para o vice-secretário, né, não sei se o cargo é esse mesmo, mas é o vice que se encarrega disso. E na semana da competição, me foi avisado que a gente iria com um ônibus que não é que não é um ônibus ideal, não é seguro, sabe, Léo? Não vou falar em conforto, nem vou falar em performance do atleta, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é a segurança, né? Eu, por exemplo, eu levo crianças, todos lutam ao mesmo tempo, não é igual ao futebol que todo mundo está ali atrás da bola fazendo um gol. Lá, às vezes, um atleta pode se machucar e eu nem ver que o atleta se machucou, porque eu perco lutas de atleta meu, porque às vezes tem 3 lutando simultaneamente. Então, Léo, eu preciso de levar, às vezes, algum pai, porque é necessário, um atleta de 12, 13 anos de idade no Ibirapuera, em São Paulo, misturado com mais de 10 mil pessoas, fica muito suficiente para mim vigiar toda uma equipe, né? E são crianças, adolescentes, eles têm curiosidades. E aí, voltando no transporte, Léo, então, eu solicitei um ônibus, né? E na semana da competição, eles iam mandar esse ônibus, que é aquele ônibus escolar, aquele ônibus duro mesmo, cheio de ferragem, com Santo Antônio, que é aquela ferragem de cabeça, né? E tudo. E aí, né, no sábado, véspera de competição, eu tive que tomar uma providência. Eu conversei com meus superiores e falei, eu vou abortar a missão, porque eu não vou chegar de madrugada, porque a gente sai de madrugada. Nós não nos alojamos, tá? Os campeonatos de jiu-jitsu, eles são bate-volta, porque a gente normalmente não existe campeonato de dias consecutivos e tudo, né? Só os campeonatos maiores. E aí a gente ia sair às 3 da manhã, eu falei, olha, vai ficar ruim, porque os pais não vão aceitar esse ônibus, porque não é o ônibus que a gente viaja. E a viagem é uma viagem de 600 quilômetros de ida e volta em um campeonato importantíssimo, que é o Campeonato Mundial, que é a cereja do bolo do final do ano do calendário de competição. E eles queriam que eu fosse, ficaram chateados com essa minha posição, e houve uma discussão já ali na frente da minha esposa e da minha sogra, no sábado, que eu fui lá buscar a lista de viagem, na frente do vice-secretário, né, muito ruim, minha sogra de 85 anos de idade, né, discutindo ali na frente, né, assuntos técnicos e assuntos que é indiscutível, não vai ter viagem se não tiver segurança, claro. Isso daí é independente. Mesmo porque a responsabilidade era sua, né? Justamente. E aí, rapaz, o negócio desgringolou. O secretário me mandou uma mensagem de que ele ficou sabendo da minha discussão com o vice-secretário, de que ele já tinha, ele ia trazer o ônibus que estava para fazer translado de atleta, né? Tudo bem, os atletas estavam em outra cidade durante uma semana, foi um período de várias competições, vários esportes, mas pelo menos ele sabia da situação. Durante a semana eu conversei, falei, me dá 2 vans, me ajuda. Eu estou com R$4.000 de inscrições que nós pagamos do nosso bolso, porque é importante também falar sobre essas inscrições, que eu gostaria de falar, mas vai fugir um pouco do assunto. E aí eu falei para ele, é importante o Campeonato Mundial, os garotos vão deixar de lutar o Campeonato Mundial. E aí ele me disse, né, que mandou uma mensagem muito mal educada, de que ele ia trazer esse ônibus, que o ônibus estava com translado, e de que, gritando comigo mesmo durante essa mensagem de áudio, que na terça-feira, quando eu voltasse do campeonato, na semana seguinte, ia ter uma reunião que ele ia discutir o meu futuro e o futuro do jiu-jitsu na Secretaria de Esporte, por eu contestar um ônibus inseguro. Como é que eu posso levar, você entendeu? Alunos e pais, porque foram os pais, porque eu preciso dos pais, né? Se algum aluno se machuca no campeonato de jiu-jitsu, eu nem vejo, como é que eu dou conta dele? Ele já foi removido para o hospital, ninguém viu, porque todo mundo lutou ao mesmo tempo, né? Então, eu sou o único professor, como é que eu faço? Né? Eu tenho que levar os atletas, eu não posso, né, excluir um e não levar outro, né? E aí
ele mandou essa mensagem muito mal educada, que ele ia discutir o meu futuro e o futuro do jiu-jitsu. Foi uma situação técnica que não cabia nunca isso, no tom de voz que ele fez, e não parou por aí, Léo. E eu estava no Mundial já lutando, era 3 horas da tarde, ele me mandou mensagem que ele queria a lista de viagem, quem eu levei, ele não me deu bom dia, não perguntou como estávamos lá, se a performance estava sendo boa, estava com um atleta machucado, que inclusive na foto que a gente está com as medalhas, ele está com o braço enfaixado, e ele novamente, você entendeu? Ele só queria saber quem eu levei para o campeonato, né? Que ele queria, na terça-feira, que eu levasse a lista de viagem, o nome dos atletas, os nomes dos atletas inscritos para ele, que essa reunião ia acontecer. Agora me surpreende muito, porque ele dá ônibus até para as academias particulares de jiu-jitsu da cidade. Então, qual que era a necessidade dele? E por que ele não estava preocupado com a gente realmente, com a performance? Era o campeonato mundial. Então, eu me senti muito, muito, assim, de certa... falando a verdade para você, humilhado, olha. Muito humilhado, sabe, Felipe? E eu vou aproveitar o gancho da sua fala. Só terminando, pode falar, assim, resumindo, eu estava com um atleta machucado, você entendeu? Eu estava brigando para ir num ônibus que seria seguro, não estou falando de conforto, igual ele me mandou na mensagem que ele iria mandar um ônibus confortável. Não era conforto que eu estava, né, precisando, que os atletas estavam precisando. Era de um ônibus seguro. Não posso entrar num ônibus circular com atletas e para viajar Dutra, Mantiqueira, ir e voltar, num bate-volta, performance, ficar 10 horas no ginásio sentado, você entendeu? Com esse ônibus, infelizmente, né? É uma situação muito, muito complicada. Foi uma situação muito complicada. Eu quero aproveitar o gancho da sua fala, e recentemente rodou vídeos, que isso é de domínio público na cidade toda aí, em relação ao descaso que foi feito com essas pessoas, não só como pessoas do esporte, com oficineiros, com as auxiliares de creche, que sequer foram comunicados exatamente a situação, por que ia ser dispensado, e isso aí gerou um mal-estar muito grande na cidade, porque eu falei na live passada, nossa, que eu tive a oportunidade de visitar todas as creches de São Lourenço, a gente viu o trabalho maravilhoso que é feito ali, porque muitas pessoas só podem trabalhar porque tem onde deixar seus filhos. E como você falou, quando você vai viajar, você preocupa com o quê? Com a segurança, da qualidade do atendimento que dá para a criança, da capacidade que a pessoa tem. Então, tudo isso gerou um mal-estar muito grande pela falta exatamente de chegar e posicionar. A situação é essa, é aquela, empurrar a situação, né, para o Ministério Público, para não sei o quê. Enfim, vocês foram comunicados tudo de última hora, iam perguntar na prefeitura e não respondi. Ninguém, na verdade, estava sabendo. Não houve transparência, não houve, né? De nada. E dentro desse vídeo que rolou, a gente tem que ver outras pessoas também que vieram falar com a gente, mas Sim. As pessoas, todo mundo chega, aconteceu isso, mas eu não posso falar porque tenho medo de ser perseguido. Eu volto a falar aqui, a gente está no século XXI, a gente está numa democracia, desde que você fale o que você quiser com responsabilidade, com ética, é um direito da gente dentro da democracia. Então, o seu caso específico foi um caso que repercutiu muito, muito em função até do belo trabalho que você faz lá. Mas, enfim, eu queria que você contasse para a gente o que aconteceu. Então, Léo, justamente isso, né? Já não estava tendo transparência em relação aos contratados em várias reuniões, né? Porque sempre é empurrado ao Ministério Público, ao Jurídico e à Câmara dos Vereadores, né? Nunca é empurrado as decisões para uma decisão pessoal mesmo do grupo que está ali assumido politicamente, né, e efetivamente na pasta, né, pelo menos da Secretaria de Esporte, que é a que eu presencio, né. Então, Léo, agora, na semana passada, a gente recebeu uma mensagem de última hora eu recebi a mensagem, eu acho que foi 5 horas da tarde, para no dia seguinte eu estar 10 horas da manhã na Secretaria de Esportes. Que ia ser falado sobre o contrato e que já iria ser falado sobre o cadastramento dos novos contratos. Foi essa mensagem que eu recebi. Me desloquei até a secretaria, né? Fui lá na reunião, e aí na reunião, de uma maneira que não estava sendo transparente,
nos foram dito que o contrato ia encerrar, e de que haveria um edital, e de que a gente teria que participar desse edital para tal função que a gente exerce. Mas, aí eu questionei, mas essa decisão foi tomada baseada em quê? Uma decisão pessoal? O que está acontecendo? Porque, né, a gente precisa de uma transparência, de um carinho, porque na realidade estava uma situação muito ruim nessa dispensa, Léo, porque na realidade não estava sendo caracterizado que era uma dispensa. E as pessoas que estavam ali no local, meus colegas de trabalho, não estavam interpretando o que estava acontecendo. Se era uma demissão, porque não foi claro, óbvio, né? Vocês estão sendo dispensados, demitidos, não. Estava sendo passado que o contrato encerrou e a gente não poderia exercer mais a nossa função, devido, né, às orientações ou o que o Ministério Público exige, estava exigindo, e o jurídico estava acatando para que houvesse essas demissões, correto? E aí eu falei, então, mas aí vocês têm algum papel do jurídico? Por quê, Léo, eu falei isso? Porque na realidade a demissão não foi para todos, né? Essa demissão foi só para um grupo. E aí eu estranhei isso. O secretário, nessa hora, ele disse que esse grupo que iria ficar para substituir justamente ele e o vice-secretário que estavam, né, nomeados e não poderiam dar aula, e 2 licenciados médicos. Mas também me causa estranheza porque o cargo na Secretaria de Esporte é de técnico esportivo, e não é de professor de futebol, por exemplo, como é o que o secretário, né, exerce. E qual foi o critério, então? Porque pelo critério eu gostaria de ver a mensuração que ele tomou, né? O que ele mediu, porque eu sou professor, eu sou o único professor de jiu-jitsu e estou, né, abarrotado de alunos, de tarefa, e fui dispensado. Eu vi professores que ficaram que não tem um número de atletas, né? Um trabalho que está com tantos atletas assim para permanecerem, né? Então, assim, não houve um critério para essa Até distância. Porque dentro disso que você está falando, se tivesse que encerrar, teria que encerrar para todo mundo. Então, Léo, o critério seria o quê? O que o MP estava falando? Que o contrato não pode existir, porque esse contrato nosso, de processo seletivo, ele é um contrato que dá muita polêmica mesmo. Mas vamos ser claros e objetivos. É o contrato? Se é o contrato, então é para todos, né? Não Exatamente. Pode ser para um ou para outros. É o quê? É um valor financeiro? Né? Então, se é um valor financeiro, vocês podem gastar um pouco a mais para algumas contratações. Então, vocês escolheram a dedo, que foram essas contratações que, né, o senhor secretário estava dizendo ali no momento, mas mesmo assim, um critério, um carinho, um documento do jurídico para comprovar aquilo, porque da boca para fora fica muito difícil. E vocês chegaram a pedir esse parecer do jurídico? Eu pedi. Aí, quando eu pedi esse parecer jurídico, o secretário já tinha se retirado da sala. A secretária, que eu não sei se é secretária, se é monitora, o que ela diz que é monitora, né, ela que me demitiu, né, porque se ela é uma colega de trabalho, eu acho isso muito ruim, uma colega de trabalho me demitir, né, gostaria que fosse uma pessoa. Eu falei para ela, são 16 anos de trabalho, um projeto enorme, o que eu vou dizer para as crianças, para os pais dessas crianças? Por favor, carinhosamente, me apresente só um documento para que a gente possa ter uma justificativa para o projeto perder o professor, né? Para o projeto até parar, né, no momento que está, e ser um projeto que não foi escolhido pelo dedo do secretário, porque houve a escolha do dedo do secretário para alguns contratados. E aí, nesse momento, ela falou que eu tinha que levantar, eu que tinha que ir na prefeitura, no jurídico, buscar tal papel, e aí, né, eu falei, não, vocês estão me demitindo, né, vocês estão entrando contra mim. Entrando o quê? E me mandou para aquele lugar. Durante 2 vezes ela me mandou tomar naquilo. É chato falar aqui, eu não gosto de vocabulários, né, indecentes, chulos, não é uma coisa, né, que a gente costumais no meio esportivo, né, mas ela me mandou mesmo, né, me demitindo, tomar naquele lugar, porque eu estava só carinhosamente com essa palavra, Léo, Felipe, carinhosamente pedindo um documento para que a gente não chegasse nas pessoas, no projeto, para que eu pudesse chegar até na minha casa, porque eu também mereço, né, uma consideração, né, eu não sou o protagonista do jiu-jitsu, né, do meu trabalho, são meus atletas são os mais importantes. Mas a dispensa, como eu estava sendo dispensado, né, demitido, não me falaram essa palavra, eu gostaria, carinhosamente, porque, né, eu queria achar um chão para pisar. Eu fiquei sem chão, eu queria achar um chão para pisar. Então, a justificativa de vocês, tudo bem, eu acredito na justificativa de vocês,
né? Eu acredito, mas eu gostaria muito de ter esse documento e de entender a mensuração do secretário para tais escolhas dos que ficaram, né? Até porque um esporte não é melhor que o outro. Sim, justamente. Qual que é o me critério? senti excluído. Uhum. E como educador físico, né, eu trabalho pelos meus alunos, né? Eu pago inscrição, eu compro água, eu compro bebedouro, eu compro kimono, eu pago luz de atleta, porque, poxa, não é só isso, vai muito além. Tem mãe de atleta que me liga e fala, mas não sei o que eu vou fazer. Me ajuda, por favor. A gente vai atrás. E são muitos empresários, viu, Léo, Felipe, que me ajudam. Não posso negar. Não vou citar nomes, né, porque não vem ao caso. Eles não querem até que eu cite nome, mas são esses empresários que acabam ajudando, justamente por conta desse descaso com o total do trabalho sendo feito. Mas voltando aí, justamente, houve uma escolha e nós nos sentimos totalmente excluídos. E chegou uma informação também para a gente, que a gente vai apurar isso, dizendo que iria ser prorrogado e mandar para a Câmara Municipal para ser prorrogado esse processo até dezembro. Sim. Aí eu falo, se não pode, como falaram, por que prorrogar até dezembro? Qual que é o critério? Porque causa uma certa estranheza para a gente essa colocação, porque eu acho que a partir do momento que chega, como você falou, tem um parecer jurídico, isso aqui é ilegal, mas não pode ser feito. Beleza, você está respaldado por um documento. Aí acontece toda essa confusão totalmente desnecessária, aí a hora que a coisa estoura, vamos prorrogar. Então você vai prorrogar uma coisa que teoricamente está errada. E é muito curioso, né, Léo? Só porque chegou a domínio público, né? Todo mundo ficou ciente do que está acontecendo, aí magicamente a prefeitura coloca na pauta da próxima reunião da Câmara para votar essa prorrogação, e lembrando, até dezembro desse ano. Não existe garantia nenhuma, caso o governo seja reeleito, que isso em janeiro de 2025, esses contratos sejam encerrados. Então, assim, eu acho muito, né, para não dizer outra coisa, muito curioso, né, fazer isso aí só porque tomou uma repercussão. Não. Então, agora que a população tá ciente do que aconteceu, vamos votar ali para estender até dezembro e depois a gente vê o que a gente faz. Ô, Felipe, e no caso da Secretaria de Esportes, uma coisa que é importante refrisar é que não houve cargos no concurso público. Porque toda essa justificativa é que há necessidade do concurso público, né? E há mesmo necessidade do concurso público, né? Mas tem algum motivo por que não foi incluso? Porque recentemente foi feito um concurso, se tem essa necessidade, por que não foi colocado? Léo, não existe, eu não tenho como responder a várias perguntas técnicas sobre o meu trabalho, porque eu não tenho autonomia nem transparência das decisões que me estão orientadas, você entendeu? Então, assim, é um trabalho muito difícil, mas não tem, assim, a única coisa que houve foram várias reuniões, em que, assim, reuniões até um pouco, né, ruins, porque justamente isso, muita gente dependendo do emprego, dependendo do salário, e sempre essa justificativa, não, porque o Ministério Público tá pedindo, não houve, eles mesmos não dizem. O próprio secretário de esporte, eles dizem que eles pediram as vagas, mas não abriram as vagas. Então, assim, há uma falta de comunicação entre eles mesmos, né? Porque não tem um papel do jurídico para demitir, não tem um papel do MP para demitir, né? Então, assim, escolheram uns e excluíram outros. Não mostrou qual foi a mensuração. Se houve uma mensuração, ela não poderia ter havido, porque os cargos na Secretaria de Esporte são de técnicos esportivos, né? Então, assim, não que ela não deveria ter havido, ela deveria ter havido, mas deveria ter sido mostrada, tal esporte, ele tem tantos professores para tantos alunos, porque fica muito ruim, fica muito vago, fica muito nebuloso, né? E é o que aconteceu, ficou tão nebuloso que tomou essa proporção, né? É uma coisa tão nebulosa que toma essa proporção mesmo, uma aberração, porque são vidas envolvidas, né? Nós estamos falando de duas coisas, do trabalho exercido por esses funcionários, né? E dos funcionários da família dos funcionários. É um descaso geral. Eu não sei o que eu digo para os meus atletas até agora, eu não sei o que eu digo para os meus atletas, para os meus alunos deficientes, para os pais, para todo o trabalho que está sendo feito, né? E eu não sei o que eu digo para minha esposa, porque não existe um documento, né, que esclareça que eles tomaram tal decisão, né? Então, assim, estamos sem chão até agora. E, Manuel, uma coisa que eu sempre falo que para mim é de suma importância
todo líder, seja em que setor for, em que segmento for, uma das prerrogativas dele, uma da obrigação dele é ter equilíbrio emocional. Sabe, eu sempre falo isso, às vezes você pode estar certo numa colocação, mas dependendo da maneira como você fala, como você age, você deixa de ter razão. E às vezes a gente vê muita gente que se diz líder, que está ali, deixar de ter um equilíbrio emocional. Né? Você pensa bem, você está com 70 atletas, se o pai, a mãe, o próprio atleta não sentir que você tem um equilíbrio emocional para estar à frente de um projeto, aquilo ali tudo. Eu falo isso porque... E a inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, ele está muito intrínseco na área esportiva, né, Léo? Né? Para o atleta ter performance, para o atleta ter patrocínio, para o atleta ter uma imagem, né, o professor, então, assim, é de estranheza mesmo. E outra coisa que eu quero ressaltar aqui, você falou uma coisa que eu acho muito bacana, toda essa falta de apoio que a gente vê, principalmente o esporte na nossa cidade, a gente vê vários empresários, como você falou, eles não querem nem aparecer, mas que de uma maneira muito legal, eles ajudam esses atletas. Porque, Felipe, nessas andanças nossas, o que a gente vê? Tem tanto atleta assim, de São Lourenço de alto nível. Eu estive conversando com o Tuchê esses dias. O Tuchê teve uma lesão agora disputando o campeonato mineiro. A gente vê que São Lourenço tem jogador de xadrez aqui de alto nível, a gente tem atleta do basquete, sabe? Então, o potencial nosso, cara, é ilimitado. E por tudo que a gente fala, o que o esporte representa, eu acho que tinha que ter um carinho muito especial por isso. Porque sem essa falta de estrutura, a gente já consegue isso. Você imagina se tiver uma coisa bem estruturada, bem arrumada, como é que esses atletas não muito importante você tocar nesse assunto, Léo, Felipe. São Lourenço, a gente tem que fazer uma análise, gente, que São Lourenço, nós não temos indústria. Que se você for pegar o polo regional, Varginha, Itajubá, Pouso Alegre, essas indústrias, elas entram com incentivo de lei ao esporte para os projetos esportivos dessa cidade, né? Não que a gente não tenha uma indústria, tá? Não temos a indústria de bens, né? Temos uma indústria de turismo, temos toda uma indústria assim em São Lourenço. Mas voltando, então o que acontece, Léo? O papel da Secretaria de Esportes em São Lourenço, ele é muito importante. Justamente por a gente não ter indústria, a gente não tem um SESI. Você entendeu? Então, assim, eu conheço vários atletas de ponta, igual você está falando que nossa cidade tem, né? Nas cidades vizinhas, que tem esse apoio de SESI, Senai, de toda essa equipe de indústria. Então, voltando aos empresários, os empresários acabam fazendo esse papel do que um SESI faria em São Lourenço, né? Se você puder ir em um SESI em Pouso Alegre, em Varginha, são estruturas enormes, com piscina, tatame, quadra, campo, e em São Lourenço nós não temos. Então, assim, é de suma importância de quem comande uma secretaria como a Secretaria de Esportes tem essa ciência, tem essa consciência de que os atletas de São Lourenço são muito carentes. Então, assim, a gente está vendo justamente ao contrário, uma falta de consciência em relação ao atleta de São Lourenço. Né, uma coisa, né, difícil, que conforme um colega nosso esteve aqui, o Fábio Souza, o Fabinho Marrento, ele falou uma coisa muito importante, tem que ter ouvidos. Se a gente tem um secretário que não dá ouvidos para o técnico, para o atleta, como é que vai funcionar? Né? É um cargo muito importante. Né? Os cargos da Secretaria de Esportes em São Lourenço hoje têm uma importância, talvez que as pessoas não mensurem, algumas pessoas que estão lá dentro. Não tem essa mensuração, a dimensão disso. Não temos, gente, não temos uma indústria para dar patrocínio. Né? A gente tem atletas, mas não tem dinheiro para mandar esses atletas. Né? Vou falar para você uma coisa que aconteceu esses dias. Em relação... Pode falar. Não, perdão. Não, olha para você ver. Eu adoro esporte em geral, mas acompanho muito o futebol aqui de São Lourenço. Se você for ver veterano, dá público. Se você for ver Liga de Caxambu, que São Lourenço disputa, dá público. E a gente tem muito boleiro aqui que entende dessa situação. Eu fiz a colocação seguinte, eu falo aqui, eu cito o nome, a gente tem o Galego que está aí, a gente tem o Li, tem o Fernando, tem o Guto, tem o Fernando lá da Guilmoto, o Fernando lá das Casas Populares. Falei,
tem que sentar com essas pessoas que fazem parte do futebol, chegar e falar assim, ó, que projeto a gente consegue fazer para a nossa cidade? Porque o Galego me apresentou esses dias um projeto em relação ao futebol, que é um negócio muito bacana. Então, se você escuta essas pessoas, traça um projeto, você vai nesses empresários, ó, a gente está fazendo uma coisa aqui pelo bem da nossa cidade, e eu sempre bato na tecla que é importante, a gente hoje tem estrutura para estar numa segunda divisão do Mineiro, sabe? Porque a quantidade de bons atletas que tem aqui, a gente consegue isso. E eu vivi uma época assim que eu via o vôlei que São Lourenço tinha, que fazia frente fácil para Poços de Caldas, Pouso Alegre, Varginha. Tinha um time de futebol do Niso que fazia um sucesso enorme. Aí veio o handball também, do Jaime, que ganhou. Agora, pensa bem se isso fosse uma situação organizada. Sim. Mas o que eu acho fundamental é o que você falou. A gente tem que escutar todo mundo, porque o contraditório ele é importante. Às vezes você tem uma visão, aí eu não consigo enxergar essa visão, a partir do momento que você fala, aí qual que é a visão do outro? Cara, a gente tinha tudo para fazer um esporte aqui de primeira linha. O ponto de vista de todos é muito importante, né, Léo? Mas eu particularmente, Felipe, Léo, me sinto muito, muito, assim, não escutado, né? Porque, assim, para mim está sendo um sacrifício muito grande a formação desses atletas. Voltando um pouco lá no trabalho do jiu-jitsu, ano passado a gente perdeu o Campeonato Mundial. Os atletas que foram campeões mundiais em 2022, né? Nós perdemos esse Mundial porque o ônibus da secretaria está quebrado. Estava quebrado aí, passam meses quebrado, não temos uma previsão, se já saiu até a última reunião, não tinha uma previsão do conselho ainda desse ônibus, né? Então, assim, eu fui para Poços de Caldas com os atletas, porque eu tinha um campeonato em Poços de Caldas antes, consegui o apoio dos empresários para pagar essa van, né? Consegui o apoio dos empresários para pagar essa van, e é uma situação muito difícil, né, Léo? Porque como é que você vai colocar em prática, né? Eu como técnico, né? Em prática tudo isso. Conforme você disse, tem grandes atletas e eles pedem patrocínio. Os meus atletas, Léo, Felipe, eles chegam para mim e falam, Manu, tô precisando de um kimono. Só para vocês terem noção, gente, um atleta de lutas, ele precisa de um kimono para treino e para competição, porque no campeonato mundial ele não aceita kimono que não esteja no padrão, desbotado, então tem que ser um kimono novo. Tem as medições, né? Eles não estão errados, porque o campeonato é mundial, então vai estar sendo exibido no mundo inteiro, não pode ter um kimono rasgado e tudo, mas para nós de São Lourenço é uma realidade distante. Eu, por exemplo, essa gestão, eu nunca consegui um kimono, que é a vestimenta nem para uma criança, né, nesses 3 anos, né? Então, assim, não consegui um kimono para os atletas competidores. Quem compra os kimonos são os atletas, somos nós, os empresários, né? A gente faz vaquinha, a gente pede, a gente faz o que a gente pode, a gente pede muito, né? Então, assim, a gente não tem a vestimenta, às vezes, para competir. Então, a gente perdeu o Mundial por falta de ônibus. Eu tenho que correr atrás da vestimenta. Eu tenho o Campeonato Brasileiro agora, dia 28, 29 de abril, em São Paulo. Eu tenho 4 atletas de ponta para ir nesse campeonato e a gente já está, né, ali. E os kimonos? Teve um atleta do Rio, um atleta de Carmo de Minas, né, não nosso, não, que há uns meses atrás, foi na virada do ano, dezembro ou janeiro, ele foi lutar no Rio de Janeiro, ele levou 2 kimonos e ele não pôde lutar. Ele voltou. Porque, na realidade, o kimono tem que estar novo. Uhum. Então, assim, o esporte individual, e aí entra em outra coisa, sabe, Léo, ou Felipe, também é necessário, dentro da Secretaria de Esporte, já ter uma consciência que o esporte individual é um esporte que ele tem as suas peculiaridades, né? Ele tem as suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, no caso do jiu-jitsu, tem a vestimenta, né? Tem a inscrição sozinha. Outra coisa que é muito difícil para mim levar, e que é importante a consciência de todos, os pais já têm, o jiu-jitsu não é só um esporte, é uma formação de profissão. Uma vez chegado à faixa preta, você está apto a dar aula. Então, todos esses atletas, Léo, eles são confederados, né? Eu faço tudo certinho, é uma dificuldade. Eu sou o único professor, Felipe, o único professor, Léo. E eu não tenho só que dar aula, eu tenho que confederar os atletas, eu tenho que inscrevê-los, você entendeu? Então, assim, é um cadastro gigante, uma burocracia gigante. Exame médico.
conseguir exame médico para todos os atletas, todo ano precisa de um exame médico. Então, assim, são muitas as necessidades e muito poucas as reuniões ou nenhuma que atenda às necessidades realmente. Você entendeu? A gente não vê, durante essa gestão, um afinco, uma vontade do secretário para que o negócio vá para frente. A gente só vê barreira, entendeu? Só vê problema, só vê intransparência. Tentei levar os atletas para Poços de Caldas. Poços de Caldas teve uma equipe que foi vice-campeã europeia em Paris, né, o ano passado. E ele levar 12 adolescentes para passar uma semana lá, que lá tem a Casa do Atleta. Casa do Atleta patrocinada pelo Sheik do Catar. Então, inclusive, nós recebemos a proposta de competir representando o Sheik de Catar e já temos atletas dentro da equipe. Né? Os atletas de competição já representam o Sheik do Catar também e já estamos engatilhando passaporte para que esses atletas acompanhem o trabalho dos faixas pretas já residentes nos Emirados Árabes, nesses países que o jiu-jitsu é muito difundido. Mas aí, voltando, Léo, quis levar os atletas para Poços de Caldas, não aprova nada no jurídico. Poxa, uma semana de atleta em Poços de Caldas, dormindo na casa do atleta, não é aprovado pelo jurídico. Ainda foi me questionado se os atletas teriam que pagar. Você entendeu? O secretário ainda me questionou. Eu falei, poxa, mas vamos levar os atletas, vai ter alimentação, vai ter tudo. Eu não conheço um time de futebol, por exemplo, que leva uma escolinha para ir para um clube e em algum lugar e recebe dinheiro para isso. A gente tem que pagar, sim, a gente tem que investir nos atletas de São Lourenço. A gente não pode ter, você entendeu? Uma comunicação de que, mas vai ter que pagar. Não, ó. Bom, estamos tendo que pagar tudo, os kimonos, a inscrição, isso tudo está sendo pago pelo grupo, você entendeu? Se há uma omissão, você entendeu, do responsável por isso, aí fica difícil, né? Fica complicado. Como é que a gente vai trabalhar? Entendeu? O responsável, o profissional responsável, ele não está interessado, né? Ele está interessado em outras coisas, o problema é outras coisas, o que você posta, o que você curte, você entendeu? Sua vida particular, quem que você vai dar apoio político, Fica muito complicado, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu estou no projeto por São Lourenço, pelos atletas. É lógico que o melhor político, um político sério, honesto e idôneo, vai ter sempre o meu apoio. Mas primeiro a gente trabalha. Primeiro nós trabalhamos, primeiro nós realizamos um projeto para depois a gente ver a conclusão. E aí sim, com a conclusão desse projeto, com alicerce, com estrutura, com comunicação, a gente sim mantém uma relação e tira uma conclusão de que está funcionando. Mas eu não posso dizer que está funcionando porque eu estou tirando do bolso, filho. Você entendeu? Tirando do bolso. Eu não consigo, por exemplo, a nota fiscal da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo para competir. Porém, a confederação, existe um dono de academia em São Lourenço que ele traz a confederação para São Lourenço para fazer um campeonato. Muito bom campeonato, você entendeu? Né? Muito bom, não tem do que reclamar. Só que esse dinheiro sai do turismo, né? Esse dinheiro sai do turismo. E eu não consigo colocar os atletas para competir mais, porque na realidade, durante no governo do Zé Neto, esse campeonato foi trazido para São Lourenço e nós ganhamos o troféu. Durante a sua gestão de vice, Léo, eu coloquei um troféu deste tamanho, que a gente pode colocar nos comentários, na sala do secretário, da secretária até, que foi essa que me dispensou hoje como... Né, ela era secretária, que foi a que me dispensou, né, muito feio, durante quinta-feira aí nessa reunião. Eu coloquei um troféu desse tamanho. Foi o último troféu, Léo. Nunca mais nós pudemos competir. Agora, os atletas da Secretaria de Esportes viraram cortesia, com dinheiro do turismo, e assim, eu tenho que me humilhar de uma maneira para colocar eles para competir. Eu não posso abrir no grupo, meu grupo de WhatsApp, que eu tenho X cortesias, porque quem que eu vou escolher? Porque, na realidade, eu e o Rogerinho, hoje que está em Abu Dhabi, nós levantamos esse troféu durante a gestão de 2008, 2012, 2012, 2016. 2016, 2020. E de 2020 para cá, o campeonato virou o campeonato para o dono da academia. Não pode. É muito dinheiro do turismo que sai. Foram 2 campeonatos em menos de um ano. Saiu R$25 mil em agosto de 2021 ou 2022. Dezembro de 2022 saiu R$20 mil, R$25 mil do turismo. Eles queriam me dar só 5 cortesias. Ó. Eu tenho 60 atletas, né, dentro dessa área, me pedindo para lutar, mas não vai ter campeonato, vamos lutar, porque o protocolo os atletas da Secretaria de Esportes, todos que queriam lutar, lutavam gratuitamente, tanto que tem comprovação de foto minha do Rogerinho levantando esses troféus.
tirando foto no Paço Municipal com os prefeitos da época, com os troféus. Isso foi tirado da gente, Léo. E saiu R$25 mil em dezembro de 2021. Em agosto de 2022, menos de um ano depois, já teve outro campeonato. Se eu não sei o valor, mas eu sei que para o campeonato de paragliding saiu R$35 mil, acredito que seja aproximadamente R$60 mil de verba do turismo, e os atletas não podem competir. E pior disso, o secretário com o prefeito e um secretário também que não tem nada a ver com esporte, né, que também está lá, ficam recebendo homenagem, medalha, e ninguém quer brigar comigo pela nota fiscal. Eu falo, secretário, mas o senhor é secretário, o senhor está recebendo homenagem um ano atrás do outro, eu não estou conseguindo obter essa nota fiscal, o senhor não vai fazer nada. Não é minha obrigação. Não é a minha obrigação. Entendi. Eu recebi essa resposta. No primeiro campeonato que foi realizado, Léo, foi uma semana depois do Campeonato Mundial. Teve esse problema com eles. Nem homenagem os atletas receberam. Teve campeão mundial pagando a inscrição e vendo o secretário receber homenagem, o prefeito receber cinturão e o atleta de campeão mundial, os campeões mundiais, na arquibancada olhando a homenagem. Uma semana depois do Mundial. Eu, como técnico de São Lourenço, me sinto humilhado. Quem dirá os meus atletas? Porque eu já tenho uma carreira, estou há 30 anos no jiu-jitsu. Esses garotos, eles precisam de ter esse ego inflado, foram campeões mundiais, pelo amor de Deus, vem cá, vem receber aqui uma homenagem com a gente. 7 campeões mundiais, pessoal, da mesma entidade, da mesma confederação, Léo. Uma semana depois. Nós lutamos o Mundial no dia 2 de dezembro. Uma semana depois, teve o campeonato aqui em São Lourenço. Não houve nenhuma homenagem. Pelo contrário, a homenagem veio ser para os campeões mundiais, a homenagem, em vez de ser para os campeões mundiais, foi para o senhor prefeito, o senhor secretário de esporte, o senhor secretário de planejamento, não sei. É só olhar na foto, que tem a foto na divulgação da prefeitura, né? A prefeitura divulgou a homenagem para o prefeito, para o secretário, e não divulgou para os atletas, né? E os atletas vendo aquilo de braço cruzado, eu, assim, como São Lourenço, eu não acho inclusivo, sabe, Léo? E atletas que tiveram que pagar a inscrição. E uma coisa que me deixa muito chateado é que esse dono de academia foi um atleta da Secretaria de Esporte mesmo. Não um atleta jovem, porque ele já é, né, uma pessoa de idade, né, ele já está com mais idade, não questionando o campeonato, é necessário o campeonato, mas a gente perdeu. Nós perdemos esse campeonato, porque de 2010, 2011, que começou a ver esses campeonatos em São Lourenço, eu, o professor Rogerinho, levantamos o troféu todo ano. Nunca mais a gente levantou esse troféu. Estamos exclusos do campeonato. Sabe? Então, assim, é outra aberração que eu não consigo entender. Sabe? Como é que a gente tira dinheiro do turismo, faz um mega campeonato de São Lourenço, e os garotos da Secretaria de Esportes não podem competir. E eu não posso incluir todos os atletas que queiram competir, né? As homenagens, às vezes, para um campeão mundial, né? Então, assim, é uma situação muito difícil. Quero aproveitar aqui também esse gancho seu. Você citou o nome do nosso amigo Rogerinho. Grande uma parceiro. Pessoa, eu tive a oportunidade de conhecer o Rogerinho, não faz muito tempo, mas uma pessoa de um caráter espetacular. Então, quando você cita que o Rogerinho hoje está lá, e eu recentemente falei com ele, está em Abu Dhabi, cara, é muito bacana. Sim. Isso sim é que eu acho que tem que ser homenageado, porque a pessoa está lá, está levando o nome da nossa cidade. Sim. De onde você é? Sou de São Lourenço, Sim. Minas Gerais, Brasil. Então, esse trabalho, eu acho que realmente tem que ser... dar todo o crédito, dar todo o merecimento. A gente tem um faixa preta nosso formado, o Leandro Buda, hoje, formado na Secretaria de Esporte. Hoje ele ministra aula na China. Nós temos faixas pretas de São Lourenço em todos os continentes. Só para vocês terem uma dimensão, os que estão no Emirado Árabes, eles trabalham para o Sheik, a grande maioria deles, trabalham para o Sheik. O salário inicial, tá, gente, é de $5 mil, mais casa, carro e um título de clube para ele não se sentir mal lá no país estrangeiro, né? Então, assim, o meu propósito com o trabalho é que esses atletas novos possam seguir esse caminho, né? Possam seguir. Então, vamos citar aqui os nomes, né? Mandando um grande abraço. Professor Rogerinho, professor Gilberto Funk, que está em Abu Dhabi, professor Adailton Paçoca, né? Tem os apelidos, tá, pessoal? Que os apelidos são... É importante falar como eles são conhecidos. Né? O Adailton Paçoca está em Abu Dhabi, o Monstro está em Abu Dhabi, né? O Monstro, agora até a gente
trata por décadas com um apelido, eu agora até esqueço o nome, né? O Monstro está em Abu Dhabi trabalhando para o Sheik, o português está pioneiro na Austrália, fazendo um trabalho na Austrália, o Leandro Buda, que saiu da Secretaria de Esportes, formado na Secretaria de Esportes, hoje ministra aula na China, percorre o mundo competindo, é só entrar no Instagram dele, quem puder entrar e ir lá e parabenizar e incentivar esse faixa preta de São Lourenço hoje, que está na China, do outro lado do mundo, formado na Secretaria de Esportes. Já foram mais, eu e o Rogerinho já está afastado da secretaria, né, há algum tempo, mas nós formamos até hoje, né, porque a gente não pode esquecer o trabalho dele, que ele também trabalhou junto, nós formamos até hoje mais de 20 faixas pretas na Secretaria de Esporte. Né? Metade das academias de São Lourenço hoje foram formadas por nós. Estamos tendo ministrado. Bacana isso. Entendeu? Então, assim, a dimensão do jiu-jitsu de São Lourenço é bem grande, Léo. É uma dimensão bacana. O mestre Jorge é o responsável por tudo isso, não tirando o nosso mérito como atletas. Somos atletas muito bons. Eu mesmo tenho muito orgulho da minha carreira como atleta, tanto que hoje, né, eu consigo formar atletas por essa experiência, né? Mas, assim, é necessário muito mais o que está acontecendo. É necessário um respeito maior também, viu, Léo? Não só o investimento, mas o respeito. Ô, Manuel, eu recentemente estava conversando com um amigo meu e ele citou, assim, mais ou menos, o número de pessoas que fazem jiu-jitsu hoje dentro de São Lourenço. E não só jiu-jitsu, tem o judô também, Sim. como você falou, o trabalho do Guto, um trabalho espetacular, e outros profissionais. Sim, que também outras faixas pretas. E a gente vê, assim, é cada vez maior o número de pessoas que Sim. E quando eu vejo isso, eu vejo, assim, de um aspecto muito bacana, que igual a gente vê do skate. O skate, cara, o esporte que está crescendo, também não tem valorização nenhuma, não tem nada. Não existe essa mensuração, Léo. Sabe? Então, assim, a gente torce, mano, na verdade. Voltando ao que você estava falando, Léo, o jiu-jitsu hoje é o esporte individual que, junto com corrida de rua, mais cresce no mundo, com o número de confederados. Né? Só na Secretaria de Esportes, todos os atletas estão confederados, Léo. Porque como é um curso de profissão, não é só um esporte, porque as faixas, né, o nível de faixas, as cores das faixas, todo mundo pode achar que são níveis de dificuldade. Mas não, vai além disso, gente. Pode achar que são níveis de educação, de conhecimento, mas na realidade são níveis de escolaridade dentro do curso. Né? Uma vez concluído o curso de faixa preta, o atleta está apto a dar aulas em território nacional, mundial, em qualquer clube, academia, né, associação, prefeitura. Então, assim, é uma dimensão muito grande, Léo, não é só um esporte. E a gente vai ter futuramente oportunidade para a gente fazer uma live. Eu vou te convidar, vou convidar outras pessoas que estejam inseridas no jiu-jitsu. A gente vai fazer depois de todos os esportes aí, porque eu acho assim, muito importante a gente falar do lado positivo. Hoje, infelizmente, a gente teve que fazer essa live porque muita gente pediu para a gente, e você teve muita coragem de se posicionar. Sim. Muitas pessoas têm até vontade, têm fazer, mas por falei que você ficam receosas em relação. Então eu entendo, a gente entende. A gente entende, eu realmente entendo. Mas eu falo. O seu ganha-pão ser ameaçado politicamente é uma coisa desastrosa, Léo. E é difícil falar. Fica até assim, ruim de falar. Mas é a realidade. Porque essas pessoas, na verdade, elas dependem a sua sobrevivência daquilo. Então, eu tenho meu total apoio a elas, e uma das funções que minha e do Felipe aqui é justamente fazer a voz dessas pessoas se valer aqui. Só que eu acho assim, eu quero te agradecer enormemente você ter participado. Eu achei que foi assim muito bacana, muito esclarecedor tudo que você explanou aqui para a gente. Falar para você que o canal nosso aqui está à disposição para quem quiser do esporte também, porque a gente vai divulgar muito essas coisas boas, mas eu quero te agradecer imensamente de você ter vindo aqui, de você ter se posicionado, pela coragem que você teve. Você pode ter certeza que você aqui hoje representou muita gente que tinha essa vontade, mas que está se sentindo aqui muito bem representado por você. Então, você conta com a gente, assim, no que a gente puder divulgar, ajudar, porque a missão nossa aqui é justamente, eu falo que aqui a gente vem de São Lourenço,
Né? Ontem eu fiz uma postagem no meu Instagram, porque eu fui tomar um café ontem, lá no estabelecimento do meu amigo Luiz Paulo, e ele me deu para provar um café em latinha. Uma coisa simplesmente espetacular. E depois, uma outra live, eu vou contar para quem que ele mandou esse tipo de produto que foi pedido. Então, isso aí, eu falo, o Luiz Paulo tá vendendo o quê? Ele não está vendendo o café, ele está vendendo São Lourenço. Sim. Porque, inclusive, ex-governador ainda falou assim, que o melhor café do Brasil era o de São Paulo. Até que uma pessoa pública também teve aqui, experimentou o café e levou para ele, ainda falou assim, não, aqui, ó, melhor café do Brasil café e pão de queijo, está não tem jeito. Em Minas Gerais. E eu falo, aqui em Minas Gerais, quando eu falo São Lourenço, eu falo Carne de Minas, que tem várias pessoas que têm essa qualidade do café, mas a gente está vendendo o quê? São Lourenço. E a obrigação nossa aqui é justamente isso, é valorizar toda essa situação e mostrar para as pessoas, vamos comprar a ideia da nossa cidade, Felipe. Que eu acho uma coisa assim fundamental, que isso é uma coisa cultural. A hora que a gente começar de geração em geração valorizar essa venda, porque a vida inteira a gente viveu do turismo. Então você teve uma família toda envolvida nessa parte hoteleira, é uma história muito bacana, porque o seu avô, ele era garçom no hotel, passou a arrendar o hotel até a hora dele ter o hotel próprio, né? Então, eu falei, esse legado de construção de vida dele foi muito bacana. Bonito. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Vamos fazer valer a nossa cidade. Sempre falo também, para mim encerrar minha fala aqui, que legado que nós vamos deixar? Volto a falar, o mestre Jorge é uma pessoa que eu conheci, uma pessoa espetacular. Vai passar muitos anos, todo mundo vai lembrar. Vão lembrar do Emanuel, vão lembrar do Bertinho, vão lembrar do Rogério, vão lembrar de todo mundo. Mas quem começou tudo isso 30 anos atrás foi o mestre Jorge, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer o Felipe aí também pela participação. Nosso amigo Breno, que fica aqui atrás das câmeras aqui, mas que é o responsável por tudo. Mandar um abraço para o Guto, mandar um abraço para a nossa amiga Eni, e um beijo para todo mundo. E você fica à vontade para as suas considerações finais. Gratidão, Léo, gratidão, Felipe, todo o canal de comunicação aqui, a todos presentes, gratidão aos que estão assistindo essa live, e gratidão à minha esposa, né, muito importante, ela me ajuda muito, está sempre, né, com os atletas, está acompanhando a gente, e assim, um abraço muito grande aos atletas. Porque justamente o que você falou, Léo, o protagonista de tudo isso não se trata do meu emprego, se trata sim do emprego das pessoas que estão sendo injustiçadas. Mas, assim, São Lourenço que importa. O protagonista de tudo vai ser São Lourenço. É o nome da nossa cidade que está em jogo, né? Justamente o que você falou, qual o legado, como nós vamos trabalhar. Então, um abraço muito grande para os meus atletas, para os familiares, né? Para todos os envolvidos no nosso trabalho, os empresários que nos ajudam, que estão sempre auxiliando. E, assim, gostaria de pedir encarecidamente que haja respeito com o esporte de São Lourenço, que hoje o esporte de São Lourenço está doente, está muito doente e está difícil de trabalhar, né? Então, infelizmente, eu encerro a live agradecendo a todos, né, a comunicação, os meus todos, mas peço que a gente trabalhe, que São Lourenço tenha uma consciência, porque os atletas precisam competir, os atletas precisam treinar, e a juventude não pode ficar largada. Não, com certeza. Gente, agradeço muito a todos vocês que assistiram, acompanharam a gente aqui. Muito obrigado, Léo, Manu, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. O objetivo é levar informação, né? Construir uma sociedade são-lourençiana muito bem informada e aí muito crítica sobre o que pode decidir, tá joia? Você aí que esteja passando também por alguma situação mais delicada, como uma Manu passou aqui, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente pela página aqui do Léo Dentista. A gente vai ouvir você, ouvir o seu relato e levar informação a quem precisa ouvir essa informação, tá bom? A gente se encontra nessa próxima quinta-feira agora, às 19 horas, tá joia? Um forte abraço, gente. Abraço a todos. Os.